Hoje nós temos uma série de perguntas sobre a punição eterna. E a primeira pergunta que fazemos ao pastor é: pastor, há suplício para os ímpios depois da morte? Sim. A base bíblica, dentre outras que nós vamos mencionar, está em Mateus capítulo 10, 28, que são palavras do Senhor Jesus Cristo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este foi um aviso muito solene de Jesus em determinada ocasião de um dos seus sermões às pessoas que o acompanhavam. Noutra ocasião, encontramos no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5, o seguinte: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. São aí dois lados, duas citações bíblicas pronunciadas por Jesus Cristo, fazendo um aviso muito solene para os seres viventes que estavam presentes nos seus dias, e esse registro está na Bíblia Sagrada e atinge nossos dias, e a nós cabe essa responsabilidade de ensinar, de pregar todo o conselho de Deus, como fazia o apóstolo Paulo. Pastor, quando começa este suplício? Imediatamente. E de novo, vamos citar a Bíblia para não ficar com nossas palavras. Em Lucas 16, versículos 22 e 23, diz o texto, e aqui estou lendo um lugar da Bíblia onde são palavras de ensino do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui está um registro que está no livro de Lucas, capítulo citado, e que mostra a situação do que ocorre depois da morte. Lucas 16, o texto começa no versículo 19 e vai por aí adiante até o versículo 25. Pastor, embora em nossa Bíblia o título usado nessa passagem que o senhor se referiu, de Lucas 16, a partir até do verso 19, seja uma parábola do rico e de Lázaro, na verdade trata-se de uma narrativa, não é uma parábola, não é, pastor? Sem dúvida. Porque em parábola é uma colocação que às vezes os estudiosos da Bíblia desconhecem, mas não aparecem nomes próprios. E nesse trecho que citamos de Lucas 16, 19, o começo fala de um pobre que ficava junto à mesa de um rico, e esse rico era muito sovina. E o que acontecia com esse pobre, que tinha um nome chamado Lázaro, não tem nada a ver com Lázaro do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. Era um pobretão, um mendigo,
que para alimentar-se ele esperava cair as migalhas da mesa do rico, e na ocasião os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E esse pobre não era ajudado pelo rico para ter uma alimentação um pouco superior, melhor, e não comer a comida de animais. Aconteceu que o mendigo morreu. Vieram os anjos e o conduziram para o seio de Abraão. É um lugar que se dá o título porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham ainda uma entrada no céu, mas tinham um lugar de reserva chamado Seol, dividido em duas partes por um grande abismo, onde os que serviam a Deus na ocasião, suas almas passavam a habitar neste lugar chamado Seol. E o caso que nós podemos referir, mais claro, na Bíblia, está no capítulo 19 do livro de Gênesis, quando a esposa de Abraão morreu, ele comprou um campo, e lá então ele sepultou a sua esposa, o corpo naturalmente, e ela foi para o seio de Abraão, onde estava em descanso consciente. E nesta narrativa de Jesus, também Lázaro estava na mesma situação, em descanso, conduzido pelos anjos para esse lugar. Já o que aconteceu com o rico foi uma situação completamente diferente. Ele, embora tivesse um sepultamento primoroso ou acompanhado de muitas pessoas, ele, quando acordou noutra vida, ele estava em tormentos e pediu misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. A resposta foi negativa. Então aí, nessa situação bíblica, se trata de uma narrativa e não de uma parábola, considerando que em parábola não se citam nomes próprios. Pastor, mas se disser que foi uma parábola, o que é uma parábola, pastor? Parábola é uma comparação, ou, numa palavra mais conhecida, uma ilustração tirada da vida real, que ilustra e esclarece um ponto de vista ou uma situação espiritual. De modo que, em princípio, podemos afirmar que Jesus contou parábolas. Mas Jesus não contou fábulas. Não existe fábulas no Novo Testamento, e mormente em considerar a palavra de Jesus, que contou cerca de 40 parábolas, trazendo ensinos para os seus ouvintes que o acompanhavam. Muito bem, vamos continuar aqui então. Pastor, como podemos se basear uma doutrina através de uma parábola, pastor? Eu quero repetir que, embora em nossa Bíblia o título usado na passagem seja parábola, com o título Parábola do Rico e Lázaro, na verdade trata-se de uma narrativa e não uma parábola. Muito bem, pastor, agora aproveitando esse texto de Lucas 16, 19 a 31, que o senhor tem citado, o que se segue, pastor, após a morte? Nós temos na Bíblia, como já citamos, que na morte
Após a morte, temos dois lugares que são separados por um grande abismo. Isso na linguagem de Jesus que nós já relatamos. Um de felicidade, conhecido como o Seol, com o lugar próprio dos justos, chamado paraíso, ou seio de Abraão, que ficava mais acima no Seol, no hebraico, e Hades no grego. Agora, o Hades dos ímpios, das pessoas que não vão se salvar, era mais baixo, seria propriamente o inferno, lugar de suplício. Então, Seol, em hebraico, Hades, no grego, são sinônimos e indicam o lugar da alma sem o corpo. Alguns ensinam que o Hades, Seol, são apenas sepultura, mas existem palavras hebraicas específicas para a sepultura. E quero dizer aos ouvintes que pessoas que agem dessa forma, dando um sentido à palavra Seol como se fosse sepultura, estão agindo dolosamente. E você perguntará por quê? Porque existem palavras, tanto no hebraico como no grego, específicas para a sepultura. A pessoa que troca o sentido de Seol para a sepultura está negando uma realidade exposta por Jesus. É o que as seitas fazem. E nós queremos dizer, então, não estamos aqui para demonstrar conhecimentos excepcionais, mas queremos dizer que a palavra sepultura no hebraico são duas palavras, kever ou kevurá. Agora, escute bem, esses grupos religiosos que têm Bíblias preparadas para justificar seus ensinos, apresentam paralelamente a palavra sepultura traduzida e apresentam a palavra kever e kevurá traduzida. Ora, se sepultura já é um lugar que nós chamamos de kever e kevurá, a palavra Seol, no sentido de castigo para aqueles que não entrarem no paraíso, tem um sentido negativo que é castigo. Então, agora se você me perguntasse, no grego, qual é a palavra específica para a sepultura? Você tem a palavra minema, minemeio ou tafos. Então, pessoas que escrevem livros, e maiormente que fazem a tradução da Bíblia, não podem ignorar isso. Muito bem, pastor, agora uma pergunta também muito importante. O que é a morte, pastor? Alguns chamados aniquilacionistas, usando um vocábulo, uma posição, morreu, acabou-se. Agora nós queremos dizer que a palavra morte, como alguns dizem, vou citar como as seitas afirmam, morte é cessação de atividade consciente e inteligente. Então não tem nenhuma atividade consciente nem inteligente. É como que dizer, morreu, acabou. Os homens que são, como dissemos, aniquilacionistas, para eles morreu, acabou. Só que a palavra morte significa efetivamente separação. A palavra grega para morte é thanatos, palavra grega, onde surge a palavra derivada tanatologia, que é o estudo sobre a morte. Isso no sentido físico, material, que estuda o corpo da pessoa,
Mas, biblicamente falando, a morte tem um sentido de separação. E nós podemos provar isso pela Bíblia. Pastor, quando ocorreu a primeira morte, o homem ficou aniquilado? Não. Prova bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Deus fez uma ameaça para o casal que no dia que comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles morreriam. Está escrito assim: no dia que delas comeres do fruto, certamente morrerás. Só que Adão comeu e não morreu fisicamente, no sentido que alguns alegam que a morte é cessação de atividade consciente e inteligente. Adão continuou vivo, mas aconteceu uma morte. Sim, em certo sentido de separação, naquele mesmo dia ele morreu. Não morreu fisicamente. Ele foi separado, apartado de Deus, plenamente consciente, como se estivesse vivo. No capítulo 3 de Gênesis, versículos 8 a 9, quando Deus perguntou a Adão: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz e temi porque estava nu. Ele estava vivo fisicamente, mas se afastou de Deus em decorrência da sua desobediência. Então a morte ocorreu naquele dia em que ele pecou, só que foi uma morte espiritual. Da mesma maneira, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 5, o seguinte: o homem, quando nasce, ele está morto espiritualmente. Até os 3 anos e meio, ele não tem consciência disso. É uma pessoa inocente. Por isso que nós, em nossa igreja, não batizamos crianças, porque uma criança, para ser batizada, ela precisa ter consciência do ato que está realizando. E ela vai atingir mais ou menos essa idade de 8 anos para cima, alguns dizem de 5 anos. E em Marcos 8, 22, Jesus entregou a palavra no sentido de mortos espirituais. Lucas 15, 24, estava vivo fisicamente e morto espiritualmente, longe do Pai. Aqui está aquela parábola contada por Jesus em Lucas 15, do filho pródigo, que se afastou da casa paterna porque quis aproveitar a vida, depois que viveu um pouco de tempo longe do pai, sem qualquer comunicação, ele começou a se lembrar da família, da casa do pai, onde havia farturas, os próprios empregados comiam bem, e ele de longe estava vivendo de um modo crítico, comendo das bolotas que os porcos comiam. Se lembrou da casa do pai e retornou à casa do pai. Então ele estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, porque estava longe do Pai. E nós temos então quem vive no pecado, vivendo, está morto. Desse estado de morte, Cristo nos livrou, conforme nós temos em João 5:24, Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. E isso se deu quando aceitamos a Cristo como Salvador. Em 1 João 3,14, passamos da morte para a vida quando recebemos a Cristo. E no livro do Apocalipse fala, no capítulo 20, versículo 14, fala da segunda morte. É o inferno definitivo,
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre essa segunda morte, pastor? Segunda morte é uma expressão que indica o lago de fogo. É a condenação eterna, a separação eterna de Deus, conforme Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Algumas pessoas dizem que o lago de fogo, ou a segunda morte, é o aniquilamento definitivo. Em Apocalipse 19, versículo 20, diz assim: e a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E no capítulo 20, versículo 3 de Apocalipse, fala da prisão de Satanás. E no versículo 7, será solto depois de 1000 anos. E versículo 10 do capítulo 20, 1000 anos depois, Satanás encontrou os dois primeiros, a besta e o falso profeta, que foram no capítulo 19 de Apocalipse 20, lançados no lago de fogo. E quando o diabo chegou lá, de acordo com o capítulo 20, versículo 14, encontrou os dois primeiros vivos. 1000 anos passaram vivos nesse lugar, que é o lago de fogo. E o diabo foi lhes fazer companhia, e o texto continua: de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, segunda morte não é aniquilamento, mas sim separação definitiva de Deus, onde a primeira morte se deu no Éden, com a separação do homem de Deus espiritualmente. Com o decorrer dessa morte, veio a morte física. Pastor, agora voltando ao nosso primeiro homem, Adão, com quantos anos Adão morreu, pastor? Adão morreu com 930 anos. Quando Deus disse: certamente morrerás no dia que comeres do fruto, o que aconteceu? Que ele foi expulso do jardim do Éden. Deus colocou guardas na porta do jardim para que o casal não mais entrasse. Mas fisicamente, ele continuou vivo. Se alguém quiser prova disso, é só ler Gênesis 5, 4 e 5, ou escutar, que eu vou ler agora. Com 930 anos, depois que ele gerou o terceiro filho, Sete, é que Adão, ele morreu, ele viveu fisicamente muito tempo, de acordo com este texto de Gênesis 5, 4, 5, que nós dissemos 930 anos. Com relação, pastor, a esse sofrimento da segunda morte, o senhor falou lá do lago de fogo, por quanto tempo que continuará esse sofrimento, pastor? Eternamente. Está em Mateus 25, 41 e 46. Nós temos aí o castigo eterno e a vida eterna. Da mesma forma que a vida é uma vida eterna, sem fim, consciente, há um tormento eterno com um castigo eterno consciente. Aí vem algumas pessoas que têm o direito, claro, de opinar contrário. Muitos dizem: Deus não pode castigar eternamente porque Ele é amor. E agora? Então, pastor, apesar de Deus ser misericordioso, por que Ele deixa o sofrimento, a dor, a morte reinar na terra? Eu quero aqui dar uma palavra que muitos nem pensam. Porque tudo isso é consequência do pecado que entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. Outros dizem: Deus não pode castigar eternamente porque tal castigo seria maior do que o pecado merece.
Então, uma pessoa que vive, alguns dizem, né? 70, 80 anos, vai ser castigada eternamente, precisaria que ela vivesse todo esse tempo para que o pecado fosse correspondente. É uma forma de argumentar que nós ouvimos. Há duas maneiras de se responder essa alegação. Primeira, não se pode medir a gravidade do pecado pelo tempo que se demora para cometê-lo, mas se mede pela gravidade do pecado, pelo que realmente ele é. Um exemplo da vida comum: um bandido que vai assaltar uma casa. Ele fica vigiando até que os donos saiam. E ele entra e rouba. Ficaria até mais uns 2 dias para realizar este crime. E uma pessoa que aborda outra na rua com revólver, e por que não dá o que o ladrão está pedindo, dá um tiro e mata. Houve um tempo maior para realizar o crime do que o efeito. O efeito foi pior, mas a pessoa, ela cometeu, aliás, ela viveu um tempo maior para realizar o seu crime. Só que o crime dela, de menor espaço, é maior na sua gravidade. E aí está o problema que nós não imaginamos, porque achamos que a nossa vida é curta e o castigo tem que ser de acordo com a nossa forma de viver um tempo curto.